Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai destrinchar os argumentos centrais de um sermão do canal Missão Reluz, focado em dois pontos bem polêmicos: idolatria e a ideia de que existe um único mediador entre a humanidade e o divino. E tudo começa com uma pergunta, sabe? Uma pergunta que vai bem no fundo da natureza humana. O que será que leva alguém a se curvar diante de um ídolo? O sermão parte daí, dessa necessidade que a gente parece ter de adorar alguma coisa. E olha só essa citação que é bem provocativa. É com ela que o pregador já define o que ele enxerga como o grande problema. Essa vontade, essa necessidade de adorar, muitas vezes acaba sendo, desviada, direcionada para coisas sem vida, para criações da própria humanidade. Então vamos entrar na primeira parte que explora justamente essa sede humana por adoração. A questão toda, segundo a fonte, é que o problema não é a necessidade em si. Ela é vista como algo natural. O problema é o desvio. Sabe, essa energia acaba sendo canalizada para ídolos, que podem ser estátuas, líderes religiosos ou até mesmo ideias. E o ponto levantado é que todas essas coisas são vistas como inferiores à própria humanidade que as criou. A partir daí, a análise começa a criticar o que o sermão chama de caminhos criados por homens, que seriam tentativas falhas de chegar ao divino. E as objeções centrais são essas aqui. A ideia é que esses caminhos, por terem sido criados por seres caídos, não conseguem ir além do plano humano. É como tentar se levantar puxando o próprio cabelo, sabe? O argumento é que alguns até envolveriam anjos caídos, e todos eles focam em coisas criadas, ícones, símbolos ou os próprios seres humanos. E para isso ficar mais concreto, o sermão dá exemplos. Cita o catolicismo, a umbanda, o espiritismo, o budismo, todos vistos nessa perspectiva como construções humanas, desde a veneração de santos até filosofias que, segundo a fonte, não passam de criações com uma origem totalmente terrena. Beleza. Depois de apresentar todo o problema e o que seriam as falsas soluções, o sermão vira o jogo e aponta para o que ele defende como a única saída. E essa saída se baseia totalmente neste versículo de Timóteo. Ele é a tese central, o coração de todo o argumento. A ideia é que ele é inegociável. Existe um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Ponto final. É essa a proposta. Mas ok, por que ele seria o único? O que o torna tão especial? Bom, a lógica do sermão se constrói toda em cima de uma trajetória que, segundo a fonte, ninguém mais conseguiu completar. E para começar a explicar isso, o sermão usa uma metáfora muito forte para falar da humildade divina. Pensa assim, o Deus do universo, das galáxias, se reduzindo ao tamanho de uma única célula para poder se tornar humano. E esse contraste fica ainda mais gritante quando a gente pensa na imensidão do cosmos, né? Naquelas imagens do telescópio Hubble. O Deus de milhões de galáxias se tornando metaforicamente menor que a ponta de uma agulha. É para a gente tentar entender a dimensão do que o sermão chama de auto-humilhação. Então, essa linha do tempo resume o caminho exclusivo que ele teria percorrido. Ele parte da eternidade, onde existe fora da criação. Depois, vem a encarnação, quando ele desce ao nosso plano. Aí vem a morte, experimentando a nossa condição. E, por fim, a ressurreição, vencendo a morte e retornando a Deus. É essa jornada completa de ida e volta que, segundo o sermão, dá a ele a autoridade única para ser esse mediador. Ok, mas como essa mediação funciona no dia a dia? É só um título que ele tem? Não. O sermão descreve isso como algo ativo, que está acontecendo agora. É o que a fonte chama de intercessão ativa. A palavra-chave aqui é ação. É uma representação que acontece o tempo todo, de forma lógica. Pensar nisso não como um contrato assinado lá atrás, mas como uma atuação constante. Um trabalho que nunca para. É algo vivo. E para a gente conseguir visualizar isso, o sermão traz duas analogias bem poderosas. A primeira é a de um advogado de defesa. Ele sabe que o cliente é culpado, mas mesmo assim ele está lá defendendo o direito daquela pessoa. A segunda é a de um negociador de sequestro. Ele entra no meio da crise, usando a lógica para salvar uma vida, agindo no lugar do refém para garantir a libertação. E aqui vem o ponto que amarra tudo. De acordo com essa lógica, essa intercessão funciona não porque a gente é inocente, muito pelo contrário. Ela funciona porque se baseia inteiramente na obra que o mediador já completou. O fundamento não é o nosso mérito, mas o que ele fez.
E todo esse raciocínio leva a gente para o argumento final do sermão, que é sobre a natureza da própria fé. Afinal, ela é uma obra divina ou humana? E a resposta, segundo a fonte, vem com essa frase que é bem forte: tudo que se faz por meio de homens caídos é lixo. Com isso, o sermão descarta qualquer esforço humano para alcançar a salvação, não importa a intenção, seria tudo falho e insuficiente. Então a lógica se fecha assim, ó. Primeiro, o ser humano não consegue se salvar sozinho. Segundo, a salvação precisa de uma mediação perfeita. Terceiro, apenas Cristo teria cumprido esses requisitos. Logo, a conclusão é que a própria fé e a salvação não são uma obra humana, mas sim uma obra de Deus do começo ao fim. Isso nos deixa com uma pergunta final, que vem direto da lógica apresentada por essa fonte. Se a salvação é uma obra 100% divina, do início ao fim, qual é então o papel do esforço humano na caminhada da fé? Fica aí a reflexão.